Enfim, bom, já que os amigos eles não tiveram a sorte de ser um aluno do Hernani, posso dizer que no exato ano que o Fabiano estava saindo, eu estava entrando por uma das salas do IACS, mais precisamente ali a sala de vídeo, onde a gente várias vezes já dormiu durante alguns filmes, e lá estava o senhor Hernani, que ia dar a sua primeira disciplina de História do Cinema Brasileiro. Eu adentrei, tinha umas 3 ou 4 pessoas na sala, as pessoas estavam meio que chegando, e o Hernani estava fazendo uma pergunta, né, assim, qual era a referência do cinema brasileiro e tal, todos nós falávamos, enfim. E, bom, dali em diante, eu não sabia que essa relação ia ser tão intensa, a ponto de eu passar as minhas sextas-feiras de manhã indo à Cinemateca do MAM para assistir os filmes brasileiros e depois comentá-los junto com a turma. Eu não sabia que dali em diante o Hernani daria a minha primeira oportunidade de estágio na própria Cinemateca do MAM. Eu não sabia que dali em diante eu ia trabalhar bastante com a área de preservação e ser uma das pessoas tocadas ou preocupadas com a área de preservação no Rio, no Brasil. Eu não sabia que a gente ia compartilhar várias vezes alguns dissabores da nossa estrela solitária, né? Eu posso dizer que durante esses 11 anos eu fui formal e informalmente aluno do Hernani, com muito prazer, e que de todas as lições que eu aprendi, né, sobre vários cineastas, sobre vários movimentos, acho que realmente foi o mais importante para mim foi a simplicidade e a generosidade com que ele sempre disseminou o conhecimento. Então, queria agradecer ao Hernani por estar aqui e por todo o ensinamento que ele passou para a gente. Boa noite. Eu tive a sorte de ter grandes professores no meu período na faculdade, grandes colegas, alguns dos quais estão aqui, com quem aprendi muito. E um dos grandes professores foi o Hernani. E eu acho que não só pelo conhecimento vasto que ele tem, que impressiona qualquer pessoa que comece a conversar com ele, mas pela capacidade dele que tem de inspirar as pessoas, inspirar as carreiras. Eu acho que minha trajetória profissional foi muito, em grande parte, inspirada por ele. E eu vou falar menos da minha parte da minha atuação em preservação, mas meu desejo, meu trabalho em história do cinema. Foi em grande parte história do cinema brasileiro, particularmente, inspirado pelo Hernani, que, enfim, as pessoas às vezes chamam ele muito facilmente de gênio. O Hernani é um gênio, mas eu não acho que seja o gênio o melhor adjetivo, porque isso dá uma certa facilidade, como se ele tivesse nascido sabendo. Isso, para quem não conhece, ele não percebe que o conhecimento vastíssimo que ele tem é fruto de muito trabalho, muito esforço, de vários anos trabalhando, pesquisando na Cinemateca do MAM diariamente, na Cinédia, virando noite, entregando textos em cima do prazo, após noites mal dormidas, enfim, acompanhando a rotina dele. Às vezes as pessoas perguntam: Hernani, existe cópia do filme tal? E ele, como se fosse um computador, responde: sim, existe uma em São Paulo, uma no Rio, se perdeu o filme, ou só existe um contratipo, negativo não existe mais. E as pessoas acham que esse conhecimento veio de graça. E eu trabalhei mais de 6 anos diariamente com o Hernani, eu sei que isso não veio de graça. Ficar trocando lata, construindo estante, de ficar atendendo as pessoas. Então, acho que o mais impressionante do que é o conhecimento do Hernani é como ele é atencioso, como ele é respeitoso com as pessoas e, sobretudo, como ele é generoso com esse conhecimento que ele não adquiriu facilmente. Se eu não quero me estender aqui, mas eu queria lembrar alguns momentos que eu convivi com ele. Como eu conheci, eu estava ainda no 2º ano da faculdade e eu conversei com outro grande professor que eu tive, que foi o João Luiz Vieira, que ainda é, como o Hernani, professor e grande amigo, e ele me indicou para fazer um estágio na Cinemateca. Era um estágio voluntário, mas para trabalhar com história do cinema, que era para redigir
perfis de grandes cineastas para uma futura base de dados da Cinemateca, que, enfim, nunca saiu. E fui lá, eu e a Poliana, a gente foi toda quinta-feira à tarde pesquisar no Centro de Documentação da Cinemateca e redigir perfis. Eu já estava lá umas 3 ou 4 semanas, enfim, conheci o Hernani, ele me surpreendia como ele podia tirar dúvidas facilmente, como ele sabia aparentemente tudo sobre o cinema brasileiro. E aí eu me deparei com, tinha sido recém-publicado a Enciclopédia do Cinema Brasileiro, que é o principal livro de referência. E eu percebi que o trabalho que eu estava fazendo já tinha sido feito antes. Por que eu estava escrevendo biografias de cineastas se tinha acabado de ser publicado um livro com perfil dos principais cineastas? Por que eu não estava fazendo aquilo em vez de copiar? Aí o Hernani me falou, não, porque tem muita coisa errada nessa enciclopédia, pode escrever de novo. Eu fiquei assim um pouco surpreso, depois eu descobri que ele foi o principal autor da enciclopédia. Ele escreveu mais de 100 verbetes da enciclopédia. Mas eu acho que isso foi muito interessante porque foi o conhecimento que ele tem, que ele compartilha com todo mundo, não é no sentido de inibir as pessoas, mas no sentido de encorajar que você corra atrás, que você construa sua carreira, você pesquise, não deixe de fazer nada porque alguém já fez antes, mas que você busque fazer pelo seu desejo pessoal para fazer melhor ou diferente. E isso foi muito importante nesse sentido. Posteriormente, eu entrei no mestrado enquanto eu estava trabalhando na Cinemateca e na primeira disciplina que eu fiz, eu escrevi o que seria o capítulo da minha dissertação de mestrado e pedi para ele ler. Enfim, coitado do Hernani, todo mundo pede para ele ler tudo, então acho que imagina o trabalho que ele tem, ele lê realmente. E quando ele leu, depois ele escreveu um e-mail para mim. E foi uma das críticas mais avassaladoras que eu já recebi de qualquer coisa que eu escrevi na minha vida. Ele simplesmente destrinchou todo o meu trabalho, arrasou, mas de uma forma extremamente respeitosa e coerente. E eu fiquei meio sem saber o que fazer, mas aquilo foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo. Porque eu repensei minha dissertação, fiz uma autocrítica e consegui depois, eu acho, fazer algo muito melhor do que se eu não tivesse, do que eu teria feito se não fosse essa primeira crítica que ele fez. Então, acho que uma coisa que ainda torna o Hernani um professor muito mais interessante do que muitos outros que existem na academia, que ele se recusa teimosamente a ingressar, é essa falta de condescendência. Ele não tem que no fundo é um egoísmo, um desinteresse de você não se despreocupar em realmente criticar quando é necessário. Então, enfim, quando eu terminei a minha dissertação, eu fiz questão de convidar o Hernani para participar da minha banca de mestrado. Ele não podia participar porque na banca de mestrado só pode participar professores com título de mestre, no mínimo, título de doutorado. O Hernani já devia ter ganho um doutor honoris causa há muito tempo, né, mas não tem. E aí eu conversei com o meu orientador e pedi para ele participar como membro não oficial. Eu acho que foi a única banca de mestrado que ele participou até hoje. E foi uma participação muito discreta. Acho que o Hernani, como não gosta de personalismo e não gosta de aparecer, fez uma arguição muito rápida, mas porque na véspera da minha defesa eu tinha ido almoçar com ele e a gente ia ficar 3 horas conversando sobre a minha dissertação de mestrado, feito uma arguição brilhante, que foi muito interessante, e não fez questão de fazer aquilo na frente de ninguém. Acho que ele só quis falar para mim que era o principal interessado, e na banca pública ele fez questão de ser bastante discreto. E eu acho que assim, a gente tem que aproveitar o Hernani e dar condições de trabalho para ele. Quando eu estava no Tela Brasília, a gente fez questão de organizar o mitológico, o curso no Odeon, que foi basicamente um curso. Nós queremos ouvir o Hernani falar sobre a história do cinema brasileiro, vamos fazer tudo o que ele pedir. Então a gente conseguiu o Odeon, graças ao prestígio do Hernani, a gente lotou o Odeon, conseguiu, cobrando muito pouco, ter verba para ele trazer as cópias que ele queria, do lugar que ele queria. Então a gente trouxe cópia de São Paulo, a gente mandou revelar negativo do Barro Humano para exibir pela primeira vez, a gente mandou fazer DVD, a gente fez um curso realmente, eu acho que histórico. E depois da crise da Cinemateca francesa, em 68, o Henri Langlois, para tentar salvar a Cinemateca, começou a dar cursos em Quebec, no Canadá. E dizem que, dado o prestígio do Langlois, ele reunia centenas de pessoas. O Hernani fez esse curso aqui no Rio, reuniu 500 pessoas aos sábados. Então, se ele não está igual ao Langlois, pelo menos está próximo. E o mais semelhante é que ele se recusou a receber qualquer pagamento para dar os cursos. Todo o dinheiro que a gente iria dar para ele foi utilizado na Cinemateca do MAN, que estava fazendo uma reforma. Então, nós compramos estojos, transportamos filmes, fizemos tudo o que ele solicitava para ajudar na reforma. Foi uma reforma
enfim, que mudou a cara da Cinemateca do MAM, feita com uma verba do BNDES bem limitada para o que foi feito e para muito que o Hernani conseguiu, usando o prestígio pessoal dele, a amizade e o círculo de contato que ele nunca utilizava em benefício próprio, mas eu acho que isso é o principal, ele usava em benefício de uma instituição que estava lá, servia a todo mundo. Então, eu acho que isso comprova o Hernani é uma pessoa realmente que a gente tem que dar a oportunidade. Depois eu estava brincando com ele, vendo o orçamento anual da Cinemateca Brasileira, como era centenas de milhões, e o Hernani comentou comigo brincando. Imagina se eu tivesse isso aqui, o que eu não faria. Acho que é uma pena que não tenha. Boa noite. Eu conheço o Hernani desde 2002, então já se foram 10 anos aí, onde eu pude ter contato com o Hernani, seja na condição de aluno e ele professor, tanto em universidade quanto no mitológico curso de História de Cinema Brasileiro do Odeon, seja como curador de mostra e tendo que recorrer ao Hernani pelos filmes da Cinemateca do MAM, em eventos no Rio e fora do Rio, e hoje me dei conta de que até, orgulhosamente falando aqui do Araribóia Cine, porque muitas vezes eu estava documentando aqui o evento e o Hernani estava debatendo os filmes apresentados. Em 2002 também a Cinemateca do MAM passou por uma grave crise e eu, no calor do momento, queria muito debater aquela situação, queria muito que a sociedade se envolvesse com aquilo e pedi que o Hernani fosse um dos entrevistados e se detivesse mais sobre a questão da preservação, sobre a crise da instituição que ele também representava. E eu me perguntava se isso não deixaria ele vulnerável, numa posição que ele pudesse se prejudicar. E o Hernani sempre se colocou, ele nunca se furtou a dar uma palavra, corajosamente até, mas sempre de maneira equilibrada, ponderada e elegante. Por isso que eu tenho a maior admiração pelo Hernani, e dizer que é um pouco por isso que eu estou nessa loucura chamada cinema, né? Quando dá a baixa de energia de permanecer nessa louca aventura, o Hernani também tem sempre uma palavra de estímulo para a gente, e isso enfim, acho que é da máxima importância quando vem de uma pessoa da estatura dele e do reconhecimento que ele já há algum tempo vem tendo. Eu acho que no futuro, quando a gente for estudar a história do cinema brasileiro, é aquilo, como a gente fala às vezes, segundo Paulo Emílio, vamos ter que passar por um segundo Hernani Hefner. E acho que a gente vai fazer isso com muito orgulho. Eu queria deixar aqui o meu muito obrigado por, entre todas essas coisas, ter ampliado muitíssimo a minha consciência do que foi o cinema brasileiro, ou pelo menos uma boa parte dele, e do que ele pode ser. Eu continuo com vontade de fazer parte dessa história e devo muito disso a você. Obrigado.